meus caros, voltando aqui para a sequência do que nós havíamos comentado. Então nós estávamos falando antes, e onde foi o ponto em que eu parei, falando da obrigação tributária principal. E eu pedia para dar uma olhada no artigo 113, parágrafo 1º, e ele define a obrigação tributária principal, dizendo que ela surge da ocorrência do fato gerador, tem por imposição o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, né? É uma obrigação de natureza ex legis e ela não se confunde com a obrigação tributária acessória. É importante a gente ter em mente que tributo é prestação pecuniária compulsória prevista em lei. Logo, a obrigação tributária principal somente pode estar prevista em lei. A natureza dela é a obrigação de dar, né, dar dinheiro a quem possui a competência tributária, né? É uma obrigação pecuniária, ok? E ela, como falei, surge da ocorrência do fato gerador, tem por imposição pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Então, logo, nós sabemos que a obrigação tributária principal tem como condição a entrega de dinheiro, seja de fato caracterizado como tributo, seja de fato caracterizado como uma sanção tributária. Quando nós estudamos o conceito de tributo no artigo 3º do CTN, nós vimos que havia uma distinção entre tributo e multa, né? Embora tanto o tributo como a multa fosse uma prestação pecuniária compulsória, né, sempre em dinheiro, não poderia ser pago em bens ou serviços, né? Nós vimos que era previsto em lei, nós vimos que era cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, né, cobrada, né? Entretanto, nós vimos que o tributo e a multa se distinguiam um do outro pela análise do fato gerador. Se o fato gerador fosse algo lícito, portanto, logo seria tributo, né? Se o fato gerador implicasse numa ilicitude, e naquela ocasião eu lembrava que essa ilicitude não era uma ilicitude do direito penal, no sentido de crimes, né? Mas era no sentido de descumprimento de legislação tributária, né? Então ensejava por parte do sujeito passivo o dever de entregar uma certa quantia em dinheiro, tá? Então o tributo não poderia ser utilizado como instrumento de punição e ele não se confundia com a multa. Aqui nós vemos que a obrigação tributária principal, ela impõe o pagamento de tributo, o pagamento, né, seja de tributo ou de multa. Então a obrigação tributária principal é dar dinheiro, seja de natureza tributária ou punitiva. E lembrando sempre de natureza ex legis. Então nós temos que ter em mente que a obrigação tributária ela é sempre prevista em lei, não pode ser prevista em ato infralegal, né? Ou seja, não pode ser estabelecido por um decreto, por uma portaria de qualquer das autoridades da administração tributária ou do poder público. Então o fato gerador somente a lei pode estabelecer. Tanto que se nós lembrarmos novamente o conceito lá do princípio da legalidade tributária, nós vimos que somente a lei pode exigir ou aumentar tributo, né? Ou seja, os entes políticos somente poderiam exigir ou aumentar tributo somente por lei. E quando nós estudamos o artigo 97 do CTN, novamente, num dos seus incisos, nós vimos que cabe à lei dispor sobre o fato gerador da obrigação tributária principal. Novamente, a obrigação é um vínculo, né? Esse vínculo resulta no dever do sujeito passivo honrar uma obrigação perante o sujeito ativo. Essa obrigação, quando nós falamos no campo tributário, nós podemos exprimir sobre a condição de obrigação tributária principal que resulta no dever de entregar dinheiro. Obrigação de dar dinheiro, ok? Sempre dentro da estrita legalidade. Por outro lado, quando nós falamos de obrigação tributária acessória, né, então nós temos que ter em mente que é uma outra espécie de obrigação, ela não se confunde com a obrigação principal, ok? Porém, é instituída em face da existência de uma obrigação principal. Se nós olharmos novamente o artigo 113, no seu parágrafo 2º, ele diz que a obrigação tributária acessória decorre da legislação tributária. Então, logo, dentro daquele conceito do artigo 96 do CTN,
que diz que a expressão legislação tributária compreende leis, tratados, decretos, né? Ou seja, e as normas complementares. Então, logo, a obrigação tributária acessória, o fato gerador da obrigação tributária acessória, não precisa ser descrita na lei. Pode, não há nenhum problema. Tá? É diferente da obrigação tributária principal, onde o fato gerador, somente a lei, dentro do aspecto da estrita legalidade, pode prever, pode estabelecer. Tá? Então, novamente, a obrigação tributária acessória decorre da legislação tributária. Tem por imposição, né, obrigações positivas ou negativas previstas, né, em face do interesse da arrecadação ou da arrecadação ou fiscalização do tributo. O que seriam então as obrigações acessórias, já que elas não se confundem com a obrigação principal? São as obrigações secundárias, são deveres instrumentais que o fisco institui em face de determinados controles, em face da obrigação principal. Por isso que fica no interesse da arrecadação ou da fiscalização do tributo. Nós temos como espécies de obrigações acessórias a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal, entrega de declaração de imposto de renda, cumprimento de outras declarações ou prestações de informações ao fisco. Percebam que a essência da obrigação tributária acessória não é dar dinheiro, mas servir de instrumento de controle para aquela obrigação de entregar dinheiro. São duas obrigações distintas, ambas autônomas entre si. Eu posso ter uma obrigação tributária acessória que não tem como objeto propriamente dito o dever de entregar dinheiro, mas pode ser entrega de uma informação, que no futuro pode significar uma entrega de dinheiro. Então, logo, essas obrigações não se confundem. Tá? Mesmo que elas não se confundem, é um pouquinho diferente lá no direito civil, quando se fala que a obrigação acessória segue a sorte do principal. Isso não quer dizer, se o cidadão não tiver o dever de pagar um tributo, um dever de entregar dinheiro, não significa dizer que ele não tenha que cumprir uma determinada obrigação acessória perante o fisco. Então, um pouco de cuidado nessas observações, quando se fala de obrigação tributária acessória, que são obrigações distintas, com objetos diferentes e autônomas entre si, tá certo? A obrigação principal, entrega de dinheiro, obrigação acessória são secundárias, são deveres instrumentais que o fisco utiliza em face do interesse da arrecadação ou da fiscalização. Enquanto que a obrigação tributária principal, o fato gerador, está previsto na lei como condição necessária de validade, já as obrigações tributárias acessórias, os fatos geradores dela, não necessariamente deve estar em lei, mas decorre da legislação no sentido de que outras normas de caráter infralegal pode prever e instituí-las. Prestações positivas ou negativas significa faça isso, não faça aquilo, entregue isso, não entregue aquilo. Então, quando nós falamos esse tipo, obrigações de fazer ou não fazer, né? Então a gente tem que ter essa noção. E dentro desse contexto ainda de obrigação tributária principal e na ótica do artigo 113, a importância de entender o parágrafo 3º do 113, né? Que diz: a obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, se converte em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Então, um pouco de cuidado aqui. O fato de não cumprir uma obrigação acessória não a transforma em obrigação principal, não é isso. A leitura desavisada desse dispositivo ou menos atenta pode levar a um erro de interpretação do dispositivo. A obrigação tributária acessória, pelo simples fato de ser inobservância, converte-se em obrigação principal. Não está querendo dizer que não cumprir uma obrigação acessória, ela acaba se transformando em uma obrigação principal. A leitura correta que nós devemos fazer é: o não cumprimento de uma obrigação acessória é fato gerador de uma obrigação principal, no que se refere à multa decorrente do inadimplemento desta obrigação. Por isso que a parte final faz a ressalva em relação à penalidade pecuniária. Então, logo, quando nós voltamos de novo para o parágrafo 3º do 113, o que diz? Surge com a ocorrência do fato gerador
tem por imposição o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Então, no âmbito do direito tributário, no âmbito da legislação tributária, os vários deveres que o sujeito passivo tem contra si pode ensejar a aplicação de penalidades no caso de descumprimento, no caso do não adimplemento dessas obrigações no tempo em que foi previsto pelas normas, né, pela legislação, vamos dizer assim. Então, cuidado. Então, quando se fala que o não cumprimento da obrigação acessória transforma ela em principal, não é isso que está se dizendo. É que o não cumprimento da obrigação acessória, por ser um dever imposto pela legislação, é fato gerador de uma penalidade, né, que vai se converter em pecúnia, de acordo com o artigo 113, parágrafo 1º. Então a gente tem que ter um pouco de noção para separar esses dois mundos, né? Já que a obrigação acessória, como foi falado anteriormente, ela é autônoma em relação à obrigação principal, porque ela é instituída pelas autoridades fazendárias no interesse da arrecadação e fiscalização. Por isso, são deveres que o sujeito passivo não pode simplesmente deixar de adimplir no tempo em que a legislação estabeleceu. Ok? Então, a inobservância da obrigação acessória é uma obrigação principal no sentido da penalidade, já que a penalidade, em regra, é pecuniária. Ok? Seguindo aqui, novamente, dentro dessa distinção de fato gerador, de obrigação principal e acessória, né? Já que os fatos geradores da obrigação principal, no que tange ao tributo, são sempre fatos lícitos, o legislador constituinte já delimitou lá no texto constitucional quais são os fatos que, quando previsto em lei, enseja por parte do cidadão uma contrapartida pecuniária, né? O fato gerador das obrigações acessórias, o artigo 115, ele é bem taxativo ao mencionar, né? E basta a leitura lá, vocês vão compreender, né, que é qualquer situação, né, descrita pela norma que impõe ao sujeito passivo a prática ou abstenção de ato, e desde que aquilo não configure uma obrigação de entregar dinheiro. Tá? Então veja, a obrigação acessória, ela nunca terá um fato no sentido de que impõe ao cidadão o dever de entregar dinheiro ao ente político. Se for dessa forma, não é obrigação acessória, mas obrigação principal. E, novamente, a necessidade de compreender no contexto constitucional quais foram os fatos dos tributos em si, né? Taxa, imposto, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições sociais, que, quando previsto na lei, enseja por parte do sujeito passivo, quando ele realizar aquele fato, né, a entrega de dinheiro. As obrigações acessórias não são de conteúdo econômico, no conteúdo pecuniário. Elas são prestações positivas ou negativas, faça isso ou não faça aquilo. São instrumentos de controle que o fisco utiliza. Ela sim vai ensejar uma entrega pecuniária quando houver o descumprimento. Tá? Mas aí não é o fato gerador dela na condição necessária para a entrega de dinheiro, mas o inadimplemento da obrigação acessória é um fato gerador de uma obrigação principal no que tange a multa. Por isso, novamente, a mensagem do artigo 115 é a importância de entendê-lo. Né? É a prática, a abstenção de ato, né? E que não configura necessariamente uma obrigação principal no sentido de entregar dinheiro. Ok, meus caros? Meus caros, avançando aqui dentro do conteúdo, né? A nossa próxima fala ela entra no aspecto temporal do fato gerador. Né? Nós vimos que a obrigação tributária, ela principal, ela tem o dever de entregar dinheiro. É importante nós entendermos em que momento surge essa contingência de entregar dinheiro, ou seja, em que momento o fato gerador ocorre e a partir dele, quando que surge a obrigação tributária principal. Nós falamos a partir desse momento sobre o aspecto temporal do fato gerador, né, da obrigação tributária. O que significa esse aspecto temporal? É o momento em que se considera nascida a obrigação tributária. Todos os tributos, de forma geral, vai ter um momento do surgimento da obrigação tributária. Se vocês lembrarem, numa fala anterior, salvo engano, acho que deve ser o vídeo anterior, quando nós falamos do conceito de fato gerador, né? Nós vimos que nós vimos três espécies ali que nós discutimos rapidinho, né?
fato gerador instantâneo ou simples, fato gerador periódico, né? E o fato gerador complexivo. Então, de acordo com cada espécie tributária, e em especial no campo dos impostos, onde que vai surgir para o sujeito passivo o dever de entregar dinheiro, a legislação vai trabalhar isto. O CTN, no artigo 116, nos seus 2 incisos, né, eu vou deixar por enquanto de fora o parágrafo único, porque o parágrafo único ele não traz uma questão de aspecto temporal, né, mas traz uma questão de norma anti-elisiva, que é um outro conteúdo que não se mistura com o aspecto temporal. Tá? Mas o aspecto temporal está relacionado a este momento em que o sujeito passivo se torna obrigado perante o sujeito ativo. Tá? Então, todos os tributos, de uma forma geral, terá este momento em que a obrigação tributária nascerá. Como se identifica isso? Na legislação de cada tributo, ou seja, cada tributo, de acordo com a sua natureza, vai ter um aspecto temporal. Se for tributo sobre patrimônio, em regra, o aspecto temporal é o primeiro dia do ano. Por isso, novamente, a importância de entendermos o conceito lá de norma geral, né, no sentido do artigo 146, inciso 3, a linha A da Constituição Federal, a linha B, inclusive, né, quando fala que, em especial em relação aos impostos, a lei deve trazer 3 elementos básicos: contribuinte, fato gerador e base de cálculo. Né? Em regra, essa norma geral, na maioria dos impostos delimitados no texto constitucional, é o próprio CTN, a Lei 5.172 de 66. Diferente do ICMS e do ISS, que possuem 2 leis específicas, normas gerais, né, no âmbito do território nacional, tá, que tratam especificamente desses 2 impostos, em função da própria evolução legislativa que eles sofreram. Tá? Mas, de qualquer forma, esses impostos também terão aí os seus momentos do nascimento da obrigação tributária. Então, quando nós entramos no artigo 116, nós vamos verificar que no inciso 1, ele trata da situação de fato, tá? Enquanto que no inciso 2, a situação jurídica. Então, fatos geradores, né, que tenham como condição uma situação de fato. O que seria essa condição de fato? Seriam aquelas circunstâncias que podem ser identificadas com maior facilidade, sem um maior exercício. Tá? Então, disse situação de fato, desde o momento em que se verifique as circunstâncias materiais necessárias a que produz os efeitos que lhes são normalmente próprios. Tá? É característico, aqui de acordo com o material, daqueles tributos em que os fatos geradores podem ocorrer, né, ou decorrer de situações que não dependam de formalidades jurídicas para que sejam considerados ocorridos. Né? Em outras palavras, a constatação da ocorrência do fato gerador é de simples verificação. Basta olhar e que você terá a identificação do fato. Você não precisa de nenhuma disposição legal, jurídica, como acontece com contratos, né? Como você vê no mundo jurídico, as formalidades essenciais para que aquilo se aperfeiçoe. Tá? Tanto que quando nós buscamos, por exemplo, a doutrina, geralmente ele traz os exemplos das importações, né? Ou saída de mercadoria, do comércio, por exemplo. Lembrando que no campo do ICMS, quando se fala em circulação de mercadoria, não se está falando em movimentação física dela. Tá? Deslocar de um lugar para outro, ou tirar de um estabelecimento para outro. Aqui necessariamente está presumindo um negócio jurídico de migrar a titularidade da coisa. Sair da esfera de domínio de uma pessoa e ingressar na esfera de domínio de outra. Você não precisa ter um contrato formal, registrado, como manda todas as formalidades, um contrato solene, para caracterizar, por exemplo, a compra e venda de uma peça de roupa, a compra e venda de alimento. Basta ir no mercado, você adquire, leva e você não formalizou nenhum contrato. É claro que o contrato ali é tácito, né? Ou, por exemplo, quando ocorre na importação de determinado produto. Né? Quando é que você considera ocorrida a importação? Quando aquele produto ingressou na zona aduaneira, ingressou no território nacional. Então, verificadas essas circunstâncias, ali estar-se-á caracterizado a situação de fato e, portanto, nascida a obrigação tributária, surgindo contra o sujeito passivo o dever de entregar aquela quantia em dinheiro. Né? Então a gente passa a verificar isso sobre uma outra ótica, né? Sobre uma outra percepção.
no caso, né? Enquanto que na situação jurídica, a situação é um pouco diferente. Desde o momento em que esteja definitivamente constituído nos termos do direito aplicável. Então nós temos alguns fatos geradores que eles só se aperfeiçoam com aquela condição descrita pelo legislador. Tá? São tipos de tributos que têm como fatos geradores a exigência do cumprimento de certas formalidades jurídicas. Exemplo, quando nós falamos de compra e venda de imóvel, né? Quando que se aperfeiçoa para fins do direito a transmissão da propriedade predial e territorial no direito brasileiro? Quando que nós nos tornamos proprietário de um bem imóvel? Quando nós assinamos a escritura pública ou quando há o efetivo registro no cartório de imóveis, vamos dizer assim? É claro que a ordem jurídica só diz que somente se considera proprietário quem possui o legítimo título. E o legítimo título se dá com o registro daquilo no órgão competente, ou perante o cartório de registro de imóveis, né? Então seria do cumprimento da formalidade jurídica para a sua concretização. Neste caso, temos os fatos geradores caracterizados por situações jurídicas. Tá? Outro exemplo muito clássico aí, né? Nós temos o irmão do ITBI, que é um imposto municipal, que é o chamado ITCMD, que é um imposto também sobre transmissão de propriedades, né? Ou doações. Quando nós falamos da doação, a doação também é um negócio jurídico, né? E que enseja o pagamento de um imposto de competência estadual. Somente se considera ocorrido o fato gerador quando a respectiva doação estiver definitivamente formalizada nos termos do direito civil. É no direito, né, civil que considera-se transmitido o bem imóvel, no caso do ITBI, ou no caso da doação de um bem imóvel também. Né? Há uma necessidade que aquelas condições se aperfeiçoem de acordo com a regra do direito, né? De acordo com as regras jurídicas estabelecidas para aquele negócio. Então, quando nós olhamos os fatos geradores, o momento do nascimento da obrigação tributária, há de se levar em consideração essas circunstâncias. Tá? Sem que aquelas, e aí, novamente, estudar a estrutura normativa do tributo para entender que tipo de situação está se falando, se é uma situação de fato ou uma situação de direito. Tá? Porque somente quando aquelas condições, em especial do inciso 2 do 116, se aperfeiçoa de acordo com o universo jurídico, é que surgirá para o sujeito ativo a expectativa do direito ao recebimento daquela quantia prevista pelo legislador. Do contrário, nenhum direito surge, nenhuma expectativa surge para o sujeito ativo. Do mesmo modo, não surge para o sujeito passivo o dever de entregar aquela quantia. Então, existem casos que estas circunstâncias se prolongam no tempo sem que isso se aperfeiçoe. E aí, a importância de entendermos as disposições do artigo 117 nos seus incisos 1 e 2. Tá? Porque vejam só, o que nós temos no artigo 117, inciso 1? As condições suspensivas. E no artigo 117, inciso 2, as condições resolutivas. E percebam, essas duas disposições estão atreladas ao inciso 2 do artigo 116, que são negócios jurídicos. Tá? O que seria uma cláusula suspensiva quando você fala num negócio jurídico? O que seria uma cláusula resolutiva quando você discute uma situação de um contrato? Então você está falando, veja, não agora somente de matéria tributária, mas você está falando de um liame estabelecido de acordo com regras de um outro ramo do direito, mas que tem efeito ou consequências no mundo tributário. Sem que se entenda essas circunstâncias, fica difícil estabelecer a relação tributária de um caráter definitivo, um caráter com segurança jurídica, tanto para o fisco como para o sujeito passivo. Mas voltando aqui, as condições suspensivas são aquelas que suspendem a eficácia do negócio jurídico. Ou seja, impede que o negócio jurídico se aperfeiçoe e, como tal, no campo tributário, seja possível a exigência do cumprimento do dever tributário, o dever obrigacional, o dever de entregar dinheiro. Tá? O material aqui que eu produzi, até eu brinco com isso, claro que naturalmente em sala de aula eu iria casar alguém para sacanear, né? Não sacanear não, até para a gente quebrar um pouco o ritmo, né? Mas o exemplo aqui diz o seguinte: imagine um pai que promete ao namorado da filha a doação de um apartamento, quando e se o casamento for celebrado. Veja, a doação é um negócio jurídico que se aperfeiçoa, via de regra, né, pelo sim.
né, sem caráter oneroso, né, ou seja, não existe contrapartida pelo parte do doador, ou seja, ele não recebe nada em troca pela simples entrega do bem. A doação não tem caráter oneroso, né, ou seja, a pessoa doa, e a pessoa que receberá o bem em doação, ele tem que cumprir um protocolo, que é sim. A doação somente vai se aperfeiçoar com esse sim. Mas como nós estamos falando de uma propriedade de bem imóvel, né, nós sabemos que somente vai se aperfeiçoar em caráter definitivo após o sim, com a transmissão do registro do imóvel. Então veja, qual é a condição colocada pelo pai, né, pelo sogro, em relação ao genro com o bem que ele estaria doando? A condição é se o casamento ocorrer. Percebam que é um evento futuro e incerto. Ainda que ele possa se emitir na condição já de proprietário do bem, passar a usar e gozar do bem, ele ainda não se torna o definitivo proprietário da coisa. Portanto, não haveria a incidência do imposto de causa-mortes e doação, porque esta cláusula, ao ser colocada no contrato, suspende o seu objeto, impede que ele se aperfeiçoe, e, portanto, não há que se falar em obrigação tributária, dever perante o fisco. Então, porque essa condição é futura e incerta. Quando essa condição futura e incerta vier a ocorrer, naturalmente o fato gerador se aperfeiçoa e, portanto, pague-se o tributo devido. Ok? Já as condições resolutivas é o processo inverso. Enquanto que a suspensiva suspende a eficácia do negócio, fazendo protelá-lo no tempo, ou seja, impedindo que o negócio se aperfeiçoe, a condição resolutiva ela é um processo diferente. Vocês já viram isso, eu não sei se vocês já estudaram os direitos obrigacionais, contratos e outras coisas, tá? Mas se não estudaram, quando vocês entrarem nesse conteúdo no direito civil, vocês vão verificar que as cláusulas resolutivas são aquelas que resolvem o negócio, põe fim, põe termo àquilo que foi celebrado. Okay? É o desfazimento. Então, são aquelas cláusulas que têm o poder de desmanchar, desfazer, dissolver um negócio jurídico celebrado. Ok? Então, imagine o sogro, né, que, procurando estimular a manutenção do casamento da filha, doa ao casal uma casa de praia.